Deixa eu ver. Pronto, tá gravando já. Só voltando aqui. Então, na padaria Diana tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa, né? E a tabelinha se apresenta dessa forma. O número de pães. Só um momento, pessoal. Meu computador vai descarregar. Pronto, voltei. Então, eita, papai, que hoje tá. Tem essa tabelinha na padaria. Um pão vai pagar 20 centavos, 2 pães paga 40 centavos, 3 pães paga 60 centavos. Nós dizemos que o preço a pagar Y é função do número de pães X, ou seja, o que vai modificar o valor que você vai pagar vai depender da quantidade de pães que você vai comprar. Logo, a gente encontra essa função aqui, que é quem? Y igual a 0,20x. Porque o que vai mudar vai ser a quantidade o valor do pagamento de acordo com a quantidade de pães que você comprar. Se você comprar 2 pães, vai pagar 40 centavos, é 0,20 vezes x. Se comprar 3 pães, 60 centavos, 0,20 vezes 3, que dá 60 centavos. Ou, quanto é que eu vou gastar, né, para cercar um terreno quadrado de 5 metros? O que é que a gente vai considerar? Como tem duas grandezas, ó, considere x, a medida do lado do terreno, a quantidade de tela necessária para cercá-lo é igual ao perímetro da figura. Vocês já viram no fundamental que o perímetro de uma figura é a soma de todos os lados, né? Então, ó, nós temos um terreno quadrado, certo? E cada lado nós chamamos de x. Por quê? Porque eles têm a mesma medida. Cada lado nós chamamos de x. Então, quem é a função? É y igual a x mais x mais x mais x. Que é o quê? Tem quantos x aqui? Não tem 4x? É 4 vezes x, certo? Como x mede 5, ó, cada lado desse aqui é 5, então ficou quem? 4 vezes 5. Então, y é igual a 20. E a gente conclui que é necessário 20 metros de tela para cercar o terreno, certo? Isso é só para que vocês tenham a ideia de o que é função. Agora já vem para a linguagem matemática, ó. Nessa linguagem matemática, é utilizada para expressar esse tipo de situação. Pode ser dada da seguinte maneira. No roteiro anterior, nós vimos os conjuntos, conjunto A, conjunto B. Nós não vimos isso? Pronto. Então, em relação à função, nós dizemos que o conjunto A é o conjunto de partida. E o conjunto B é o conjunto de chegada. Certo? O conjunto A corresponde aos elementos de X, como vocês verem aí, ó. E o conjunto B correspondem aos elementos de Y, que é a mesma coisa que f de x. Essa notação f de x é o mesmo que eu chamar y, certo? Então, o conjunto A é x, o conjunto B é y, ou f de x. Agora, comparem essa tabela aqui, ó. Essa tabela tem o número de idosos e o número de jovens. O que é que eu concluo? Que essa tabelinha, número de idosos, corresponde a esse diagrama aqui. Estes são os principais resultados. Esse diagramazinho aqui, A. Então, os valores do número de idoso está dentro do conjunto A. E esse número de jovem está dentro do conjunto B. Imaginando, certo? Comparando a tabela
com os diagramas para a linguagem matemática. Como é que a gente fala matematicamente? Diz que f é uma função de A em B, certo? X, um elemento que parte de X, a gente vai encontrar a imagem, que é Y. Vocês vão ver isso, ó. Eu quero só que vocês entendam essa visualização, de que o conjunto A corresponde aos elementos de X e o conjunto B corresponde aos elementos de Y. E que se eu pegar esses dois diagramazinhos aqui e colocar do lado dessas tabelas, o número de idosos vai ser os elementos de X e o número de jovens vai ser os elementos de Y, certo? Outra coisa importante que a gente vai ver, ó, nós vamos ver depois em exemplos. Veja a linguagem existente nas funções através de gráficos envolvendo os diagramas da flecha. Em uma função, ela existe o domínio, existe contradomínio e existe a imagem. Quem é o domínio? O domínio são os valores que estão dentro de A. Então, quem é que está dentro de A? A gente viu lá na outra figura. São os valores de X, né? Ó, aqui o valor de X. Então, todos os valores de X estão dentro do A. Então, o domínio é esse diagrama verdinho aqui, ó. Esse verde. Quem é o contradomínio? A gente vê aqui, é esse azul aqui, tá vendo? O azul. São todos os elementos que estão dentro de B. Todos os números reais que a gente viu. Dentro de B, está todos os números reais. Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, certo? Está todos os números. Aí, quem é a imagem? A imagem é esse vermelhinho aqui, ó. São só os valores que recebem as flechinhas de A, ó. Veja que em A, eu tenho números, né? Essas bolinhas que representam números e que estão ligadas a uma flechinha para elementos de B. Então, todos os elementos de A estão ligados a um elemento de B. Então, a imagem são todos os elementos que recebem a flechinha que vem de A. Todos os elementos que receberam a flechinha que vieram de A é o conjunto imagem, certo? Então, para facilitar, quem é o domínio? São todos os elementos de A. Quem é a imagem? Os elementos que foram flechados por A. Que A, eu vou mirar em um elemento de B e eu acertei. Se eu acertei naquele elemento, ele é imagem. E os outros que eu não acertei, ele não é imagem, ó. Eles são o quê? Os outros todos? Contradomínio. Todos os outros são contradomínio. Mas a imagem é só aqueles que recebem a flecha. Certo? Deu para entender? Sim? A gente vai ver mais em exemplos. Pronto. Então, ó, falando dessas flechinhas, a gente vai assimilar, aos poucos, o que é uma função. É importante que, para entender que para ter uma função, todos os elementos do domínio, quem é o domínio? Não é A? É esse primeiro diagrama aqui, ó. Todos os elementos de A precisam estar associados a um único elemento do contradomínio. Ou seja, todos os elementos de A devem dar uma flechada em um único elemento de B. Ele não pode flechar duas vezes o mesmo elemento, certo? Se eu só tenho uma flecha para atirar, por que eu vou atirar em dois elementos? Entendeu? Então, para que seja função, para que seja considerado uma função, todos os elementos de A devem estar ligados a um único elemento de B, ó. Veja que nesse primeiro exemplo eu tenho uma flechinha ligada para um elemento, outra flechinha ligada para outro elemento, e assim vai. Então, ó, todos os elementos de A estão ligados a um único elemento de B. Se acontecer isso, é função? É função. Está aqui dizendo, é função. Agora, vamos partir para esse outro exemplo aqui, amarelo, ó. Esse exemplo amarelo.
a gente vê que o primeiro elemento está ligado com a flechinha 1 de B, o segundo está, o terceiro está, mas o quarto não está ligado, ó. O quarto não está flechado ao elemento de B. Então, não é função. Por quê? Porque ficou um elemento de A sem estar flechado, certo? Então, só é função quando todos os elementos de A estão ligados a um único elemento de B. Esse outro exemplo aqui, ó, o terceiro. Todos os elementos de A estão ligados a um único de B. O primeiro está ligado a 1, o segundo está ligado a 1, não importa que seja o mesmo. O terceiro está ligado a 1 e o quarto está ligado a 1. É função. O outro exemplo, o primeiro está ligado a 1, o segundo também está ligado a outro e o terceiro também está ligado a outro, certo? O que é que a gente percebe aqui, ó? Que no A, no conjunto A, não pode sobrar. Não pode sobrar elemento sem flechar, certo? Pode sobrar no B, mas no A não pode sobrar elemento para que seja função. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Pronto. Esse exemplo. A gente vai dizer se é função ou se não é função. Eu já sei que para que seja função, todos os elementos de A têm que estar ligados a um único elemento de B, ó. O 0 está ligado ao 0, o 2 está ligado ao 1, o 4 está ligado ao 2, o 6 ao 3 e o 8 ao 4. Sobrou algum elemento de A? Não. Todos os elementos de A estão ligados a um único de B? Sim. Então, é função ou não é função, gente? O que é que vocês me dizem? É função. Isso, muito bem. É função. Todos concordam? Todos concordam, né? Agora vamos para a letra B, ó. Me diz que todos os elementos de A devem estar ligados a um único de B. Só olhando para o B, é função ou não é função? Sim ou não? Todos de A têm que estar ligados a um de B. É função ou não é função? É não, professora, porque tá faltando um, tá ligado lá, tá vendo lá, ó. Isso, muito bem. Então, não é porque sobrou esse dois, e no A não pode sobrar. E a letra C, é função ou não é função? A letra C, quer dizer, é função? Todos de A, ó, esse está ligado a esse está ligado a esse. É função? Sim, é função. Ok. Todos os elementos de A está ligada a um único elemento de B, ó. Veja que esse elemento aqui está ligado a um único. Ele está ligado a dois elementos de B, ó. Ele está ligado a esse e está ligado a esse. Ele só pode estar ligado a um, certo? Ele poderia estar assim, ó. Assim, assim e assim. É função? Agora fica a dúvida, né? Vamos ver o outro exemplo aqui em cima. Entendi. Eu fiquei com dúvida aqui também, viu? Nesse caso aqui, ó, não vai ser função. Por quê? Todos de A tem que estar ligado a um único, né? Só que esse está ligado a 2 de B, ó. Esse está ligado duas vezes. Ele está flechando duas vezes nos elementos de B. Por isso, não é função. Ele tem que ligar uma vez. Veja nesse exemplo aqui, ó. Voltando. Esse aqui, ó, ele está ligado a esse, mas já é outro agora que vem estar ligado ao mesmo, certo? São elementos diferentes que estão ligados ao mesmo elemento. Nesse caso, é o mesmo elemento ligado a 2 de B. Só que tem que ser a 1 só de B, certo? Tranquilo? Deixa eu parar o vídeo que já vai dar 15 minutos. Eu só posso gravar 15 minutos. Senão não consigo colocar no link.